Olá, eu sou a Raíssa Lomonte e este é o Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio, transmitido para todo o país. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios a Gabriela Genca, que é médica veterinária especialista em equinos. Gabriela, seja muito bem-vinda novamente aos nossos estúdios. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada, Raíssa. É um prazer muito grande estar aqui novamente para falar um pouquinho sobre os equinos, né? Nossa paixão aí. Isso aí, vamos saber o que mudou da última vez que você veio aqui, quais são as novidades, eu sei que tem muitas, mas antes queria que você começasse se apresentando, falando por que você resolveu trabalhar nessa área da medicina veterinária, né? Por que os cavalos, Gabriela? Conta a sua história pra gente. Então, Raíssa, desde cedo, assim, toda a minha família, meu pai principalmente, né, gostou muito de cavalos e aí, a partir do 2º grau, eu resolvi que realmente eu ia me enveredar nesse caminho e aí entrei para medicina veterinária, eu sou do Rio de Janeiro, né, e estudei lá e depois eu fui fazer a especialização na Federal de Viçosa, lá em Minas. E estando lá eu recebi um convite para participar de algumas provas de enduro como estagiária, né, de um veterinário. E aí esse pessoal daqui de Brasília me conheceu lá e gostou muito do meu trabalho e me fizeram um convite para vir a Brasília trabalhar com os equinos. E aí já são 24 anos de estrada, né, onde eu trabalho não só a campo, mas também eu tenho uma clínica, né? Sou professora de 2 cursos de pós-graduação na área de ortopedia, também tenho especialização em clínica de equinos e também tenho uma empresa de cursos na área da ortopedia. Então a gente está bem envolvido aí, né? Vivendo e respirando todos os dias cavalo. São 24 anos de atuação. E quais são os destaques da sua carreira? O que você traz para a gente de momentos marcantes trabalhando nessa área? Raíssa, uma coisa muito importante na minha área foi quando a maior autoridade do mundo na área da ortopedia, que é o professor Jean-Marie Denoir, ele é dono de um centro na França, na Normandia, que se chama Cirale, e ele tem um curso de aperfeiçoamento que chama ALAPIL, Associação Latino-Americana de Patologia e Imaginologia do Aparelho Locomotor de Equinos. E aí, por uma resolução de um caso clínico muito complicado, de um entendimento de biomecânica, daí que veio minha paixão por biomecânica, por conta desse caso. E aí ele me fez um convite para trabalhar com ele como instrutora. Então foram 5 instrutores, foi no ano de 2017. Então tinha uma pessoa da Colômbia, da Argentina, do Chile, do Uruguai e eu fiquei como representante do Brasil. Então, foi um prazer, assim, foi uma realização pessoal muito grande, né? Uma vez que é uma pessoa que um professor, né? Um médico veterinário que eu admiro muito e fazer parte da equipe dele foi uma das maiores vitórias que eu tive, né? E aqui no Brasil, quando se fala em biomecânica, eu sei que você é uma grande referência nacional e assim você começou a compartilhar seu conhecimento também com os cursos, né? Os cursos online. Sim, sim. Então, por causa desses casos, né, de maior dificuldade, de entendimento, de diagnóstico, né, eu comecei a fazer esses diagnósticos mais complexos e consegui recuperar cavalos de esporte, né, muito valiosos e tudo. E aí eu comecei a me apaixonar muito pela área da biomecânica e estudar muito. E aí eu comecei a dar cursos tanto na pós-graduação quanto também os cursos online, onde eu tenho hoje alunos no mundo todo. Eu tenho alunos no Catar, eu tenho alunos no Dubai, tenho alunos no Chile, no Uruguai, na Argentina. Então, através da biomecânica, eu consegui destravar, né, assim, as fronteiras, vamos dizer assim, né? Foi a biomecânica que fez com que realmente desse uma alavancada muito grande na minha carreira, principalmente hoje, assim, por causa da biomecânica eu consigo ajudar muito mais cavalos, né, e consigo conseguir também o reconhecimento nacional e internacional por conta disso, né? A gente vê a importância da tecnologia nesse momento. Se fosse antigamente, se a gente não tivesse internet,
esse conhecimento não estaria sendo compartilhado com essa facilidade, né? Que é hoje. E eu sei que você tem uma grande novidade, que é a unidade avançada de diagnóstico de tratamento para equinos, né? Queria que você contasse para a gente, primeiro, o que torna uma unidade, ser considerada unidade avançada, né? Quais tecnologias são envolvidas nesse tipo de projeto e o que você está trazendo de novo aí para a gente nessa unidade? Então, Raíssa, é com grande alegria, né, que eu venho trazer aqui essa novidade, porque a unidade avançada de diagnóstico, terapia e reabilitação de equinos é um espaço, né, lá na Sociedade Hípica de Brasília. Então é uma conquista aqui para Brasília, a gente está trazendo isso de novidade. Então é um clube que foi instituído desde 1960 com cavalos de hipismo. E aí a gente teve essa ideia de montar uma unidade avançada de diagnóstico. O que qualifica ela como avançada, né? São os equipamentos de ponta, a estrutura de ponta que a gente está trazendo. Então, desde equipamentos, né, ultramodernos para diagnóstico e para tratamento desses cavalos. Então, a gente tem dentro da unidade um equipamento que a gente vai falar já, né, de biomecânica. Tem também a unidade avançada de célula-tronco, que a gente, nesse ano passado, a gente tem a segunda, foi instituída lá na nossa clínica, uma unidade avançada de terapia celular, que é a célula-tronco. Então, só existia uma no Brasil até então, que era a unidade avançada que tinha em Salvador, e agora na nossa clínica a gente vai ter essa unidade também avançada, que é a segunda do Brasil. Então, onde a gente faz a manipulação da célula-tronco, né? Então, como unidade, a gente consegue fazer a manipulação dessas células, porque em geral você tem um laboratório central que você liga e fala, eu preciso de células para fazer esse tratamento. Então, eles vão e te fornecem. Como unidade avançada, eu consigo manipular essas células e viabilizar tanto para o nosso uso, quanto para o uso de outros médicos veterinários também. Então, além disso, a gente tem também outras terapias regenerativas, né, que a gente usa, e a gente está tentando também já viabilizando, né? A gente já está viabilizando trazer outros equipamentos para o Brasil de diagnóstico avançado, que a gente não tem aqui no país. Inclusive, hoje à tarde eu estava numa reunião na Inglaterra só resolvendo essas questões. E aí também a ideia dessa unidade é fazer de uma forma que não beneficie só o centro veterinário, Gabriela Genca, mas todos os veterinários do Brasil, e que a gente possa contribuir também no diagnóstico, participando do diagnóstico de outros veterinários, de outros colegas. Como professor, a gente tem muito essa visão, assim, não só de expandir também conhecimento, né? De expandir a tecnologia para outras pessoas. Além disso, a gente vai ter uma sala de imagem bem equipada, uma pista de propriocepção, que é uma pista que tem diferentes terrenos, sabe? Tipo, você passa o cavalo na areia, na água, e você vai estimular os receptores, esses mecanorreceptores, esses receptores que vão sentir a articulação e vão modular essa resposta. Então, a gente tem vai fazer essa pista de propriocepção também na unidade. Essa é a análise de movimentos? Então, ainda não. Sobre a análise de movimentos, a gente está trazendo também para o Brasil, o equipamento já está com a gente. É uma novidade também, que a gente está muito feliz, porque são sensores inerciais que fazem uma análise tridimensional do movimento do cavalo. Então, assim, normalmente uma coisa muito importante, Raíssa, quando a gente está avaliando o cavalo, é que a gente considera muito as claudicações, as manqueiras. Essas manqueiras, elas inviabilizam muito o uso do cavalo. Quando a gente fala de cavalo de esporte, a gente pensa em performance. E para esse cavalo desenvolver bem essa performance, ele precisa ter uma saúde, né, do seu sistema músculo-esquelético. Quando esse cavalo tem algum problema que vai inviabilizar essa performance, né, seja por uma claudicação, seja por um problema de coluna, enfim, isso vai trazer tanto o sofrimento do animal e também um prejuízo, né, tanto para o mercado, né, quanto para o próprio proprietário. Às vezes, esses cavalos estão participando de competições
internacionais, e aí uma das coisas que a gente se preocupa muito é realmente com a saúde desse sistema locomotor, como é que está isso. Então, muitas das vezes essa análise, quando a gente vai avaliar um cavalo na rotina assim, do dia a dia, a gente avalia se esse cavalo está claudicando ou não, se ele está mancando ou não, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que inviabiliza muitas vezes a prática do esporte, né? Para você ter ideia, uns anos atrás teve um cavalo que saiu daqui do Brasil para fazer uma prova em Dubai, chegou lá, o cavalo claudicou e teve que ficar fora da competição. Uau. Então, isso é frequente em vários esportes, então imagina o grau, né, de despesa que você tem para transportar um animal daqui para fora do país, né? Então a gente precisa ter uma análise muito crítica e é por isso da unidade avançada, tanto para melhorar o diagnóstico, e esse equipamento, o que ele faz? São sensores que são distribuídos ao longo da coluna do cavalo e ele vai elaborar vários gráficos e fazer uma análise desse movimento, se esse movimento está alterado ou não. E ele vai me dizer exatamente, está claudicando de tal membro, ou está com uma assimetria do movimento tal. Só que isso passa que antes eu fazia só uma análise qualitativa, ou seja, só visual. Agora eu consigo ter dados matemáticos que me geram gráficos, tá? E que me geram vários gráficos e que realmente fala, não, esse cavalo está claudicando desse membro ou desse, ou está com uma irregularidade no movimento de mais preciso o diagnóstico. Muito mais preciso, porque a gente tem uma variável que não sofre interferência do olhar humano, né? Porque a gente tem uma capacidade de visual, né? Vamos dizer assim, de frame rate, que a gente consegue acompanhar, né? Nessa análise, não, você tem uma coisa realmente matemática. E aí você consegue detectar, às vezes, essas claudicações que são mais sutis, que às vezes o olho humano ainda não percebe, e você também consegue saber se essa claudicação ela é compensatória ou não, porque às vezes não é real, sabe? É por um desequilíbrio que o cavalo tem, então aí acaba que gera essa situação, né? Ai. Então esse equipamento é muito legal e a gente vai inaugurar ele na unidade e vai trazer muitos benefícios aí nos exames de compra desses animais e também nas reavaliações, né? Então vai ser bem interessante. Um investimento altíssimo, né, Gabriela, em equipamentos, em infraestrutura, mas também é um mercado muito valioso. Exatamente. A gente tem hoje cavalos que valem aí até 8 milhões de reais ou mais, né? A gente teve uma égua agora campeã brasileira de hipismo que foi avaliada em mais de 2 milhões de euros. Então, assim, a gente fala no montante, né, financeiro, e a gente sabe que o agronegócio, que a equinocultura no Brasil é uma fonte muito grande, só perde para a indústria automobilística em geração de renda. Então, é um mercado que a gente realmente existe uma importância muito grande, e quanto mais tecnologia a gente consegue trazer e agregar, né, a gente consegue melhorar não só a vida do cavalo, mas a vida do ser humano também, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu sei que nesse contexto aí das novidades tem uma alga, não é isso? Uma alga que ajuda no tratamento desses animais. Explica pra gente que alga é essa, Gabriela? Então, uma novidade para o Brasil é a utilização da alga marinha calcária, que é o litotânio. O litotânio ele é extraído aí do mar, né? Então a gente usa muitas outras fontes na medicina, mas o mar, que é uma fonte né, imensa no Brasil, a gente pouco explorava, e agora a gente tem um produto biológico que é totalmente biológico, que é uma coisa sustentável, né? E que é usado já na medicina humana em outras espécies, porque a alga marinha calcária é a maior fonte, o litotânio é a maior fonte de cálcio biodisponível que a gente tem no planeta. A gente tem, chega a ter no produto que que está sendo usado no Brasil, que é o Litoecos, ele chega a ter 34.500 miligramas de cálcio, e já tem vários trabalhos científicos publicados
inclusive na medicina veterinária, de que esse cálcio realmente é absorvido, também é alta fonte de magnésio. Então, ele é usado na medicina humana no tratamento de osteoporose, cicatrização de fraturas. Ele é usado também para reduzir a atividade osteoclástica óssea. O que é isso? É a reabsorção de osso. Então, ele vai reduzir o processo inflamatório ósseo. Ele ajuda na cicatrização de feridas, ele impede a reabsorção óssea quando você tem um problema de infecção óssea, né? Então, existem muitos estudos já, tanto na medicina humana e também na área da odontologia também, com o uso do litotânio. Então, e aí eu fiquei como diretora nacional do grupo de pesquisa do litotânio em equinos, porque a gente está realmente trazendo toda essa tecnologia também para provar que esse litotânio é útil no cavalo. Já existe há pouco, um mês atrás, foi publicado um trabalho com o uso do litotânio em laminite, que é uma doença bastante complicada nos equinos também. Já foi provado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente está aí desenvolvendo bastante essa questão desse uso nos equinos, porque é um estudo bastante promissor, onde a gente pode reduzir as inflamações articulares, onde a gente pode melhorar a cicatrização óssea, onde a gente pode melhorar o casco dos cavalos. A gente está até com um caso bem interessante que está dentro do nosso grupo de estudos, um cavalo que tinha uma fratura vertical no casco. Esse cavalo já estava há 2 anos com essa rachadura, inviabilizado de fazer provas, e a gente fez toda a correção desse casco com o estudo radiográfico e o ferrador, né, e o casqueamento corretivo, e começamos a usar o litotânio, e esse cavalo já está em competição, teve o seu casco todo restabelecido. Então, a gente já está tendo ótimos resultados, né? Então, a MOMA e a Moara estão envolvidas nesse processo, e toda a extração é feita pela Oceana, que é uma empresa norte-americana, né, que faz essa extração no litoral, todo o litoral maranhense. E eles não precisam fazer a extração da alga viva, eles só coletam aquelas algas que vão quebrando, sabe? Porque ela é muito legal. E então a gente está assim bastante empolgado com o uso dessa alga e deve ser colocada para uso em grande escala. Vocês têm uma estimativa de tempo? Vocês estão na fase de pesquisa, comparando resultados? Dá para a gente prever algum prazo médio? Não, a gente já está usando isso, tá, no mercado nacional. O produto chama Litoecos, a gente já está usando ele, mas acredito que a gente já está viabilizando, já está usando, mas acredito que em 1 ano, 6 meses, 1 ano, a gente vai estar com isso mais consolidado. Muito bem, muito mais consolidado, porque eu tenho feito muitas reuniões, inclusive com o veterinário que é o CEO dos Estados Unidos da Oceana. Então, a gente tem um grupo assim onde tem um nutricionista de equinos, tem uma pessoa que entende muito do litotânio, tem eu na parte de equinos, tem o pessoal da biotecnologia. Então, assim, esse estudo está, assim, a todo vapor. Maravilha. Gabriela, agora a gente falou aqui das novidades, mas você tem a sua clínica, não é isso? Que, além da clínica avançada, você tem a outra clínica, né? Como é que é a atuação dessa unidade? Então, Raíssa, eu tenho uma unidade clínica em Planaltina, DF. Já estamos instalados lá há mais ou menos uns 15 anos. E atendendo cavalos, né, de todos os estados, então, tanto para o tratamento clínico quanto para o tratamento ortopédico. Então, eu tenho outros veterinários que trabalham, tenho uma equipe, né, onde eu tenho residentes, veterinário clínico, estagiários, e que fazem todo esse atendimento aí do dia a dia. Do dia a dia. Então, é um ponto de apoio. Então, como eu já tinha a unidade clínica aí, assim, a gente viu a necessidade, né, de ter uma unidade avançada, onde a gente conseguisse ter esses outros equipamentos, né, tecnologia de ponta, mais ainda, né, melhorando tudo para realmente melhorar a vida desses animais. Maravilha. Qual é o maior desafio de se trabalhar nesse segmento, Gabriela? O desafio, acredito que é a questão assim
da nossa abnegação, assim, né? Do desprendimento que a gente tem que ter, da luta de todos os dias, de buscar sempre mais conhecimento, mais recurso, né? E a gente sabe que tudo isso envolve muito da vida da gente. Então, assim, como eu comentei com você antes do programa começar um pouquinho, a gente está com 3 animais lá que passaram por cirurgia, então a gente fica num revezamento da equipe, aí 24 horas em atendimento. Então, assim, a veterinária, ela acaba sendo, eu comentei acho que isso no programa passado, um estilo de vida, né? Muito mais, porque a gente tem que, a vida acontece enquanto a medicina acontece, né? Então, a gente tem que ter, e como professora, eu sempre busco e sempre busquei muita conhecimento técnico, então não dá nunca para a gente parar de estudar, nunca para a gente parar de se atualizar, de ir a congressos, né, de estar buscando essas tecnologias. Então isso demanda muito da nossa vida pessoal também, né? Então o desafio é esse. Mas eu acredito que o desafio maior assim é com relação ao nosso desprendimento de vida, né? Mas assim, é tudo muito prazeroso, a gente realmente precisa amar o que a gente faz para realmente a gente ter bons resultados. E é uma alegria muito grande estar aqui para falar tudo isso, porque é resultado de uma luta de 24 anos, né? Então, todos os dias a gente luta, todos os dias a gente tem a capacidade de melhorar a vida dos cavalos, de mudar a vida do ser humano também, mostrando que é possível, sim, a gente lutar, a gente batalhar, a gente acreditar, a gente ter ética, fé, que no final, né, com certeza a gente vai ter bom resultado. Com certeza. Você citou aí a qualificação, né? E é muito importante isso para o profissional, até para o profissional se diferenciar nessa área, né? Como é que está essa área de mecânica dentro da equicultura? A biomecânica, como eu comentei com você, Raíssa, é uma coisa que realmente mudou a minha forma de avaliar o cavalo, né? E me fez chegar ao lugar que eu não imaginava. Hoje eu dou palestra em congressos internacionais, hoje eu sou referência nacional no assunto. Então, assim, cada vez mais, quando a gente entende com o estudo da biomecânica, com o entendimento disso, a gente consegue, com certeza, fazer um diagnóstico muito mais acurado, né? Muito mais preciso, e isso traz uma qualidade muito maior no nosso serviço, porque a gente consegue ser mais assertivo no tratamento. Uma das coisas que a gente vai fazer na unidade, que é muito diferente também, é a questão da indicação dos exercícios funcionais dentro do tratamento. Então, por exemplo, eu tenho um problema numa articulação X, eu fiz a melhor terapia ali, mas não adianta eu fazer essa terapia se eu não dou condições para essa articulação, para ela não se relesionar, ou para ela funcionar ou performar da melhor forma. Então, se eu consigo fazer isso aliado a exercícios biomecânicos, né, com o auxílio de um treinador, indicar esses exercícios, eu vou aumentar a longevidade desse cavalo e fazer com que ele consiga uma performance ainda melhor, com que ele consiga resultados ainda melhores. Com certeza. Gabriela, antes da gente encerrar, fala pra gente onde os interessados podem achar o seu curso, saber mais sobre sua clínica e também deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Então, Raíssa, meu Instagram é Gabriela Genca Vet. A nossa clínica fica em Planaltina e a nossa unidade avançada, ela fica dentro, vai ficar, acredito que em 2 meses a gente já esteja inaugurando, a gente já está com a obra todo vapor e vai funcionar dentro da Sociedade Hípica, ali perto do Redondel, atrás do Redondel, a gente vai ter uma inauguração muito bacana. A minha clínica, ela fica em Planaltina DF, nosso e-mail é CV, Centro Veterinário, gabrielagenca@gmail.com e o Instagram, Gabriela Genca Vet e Equiclass Cursos. Equiclass Cursos, então quem quiser se qualificar, aperfeiçoar os conhecimentos nessa área, pode ir lá no curso online, que onde tiver vai conseguir obter esse conhecimento, né, Gabriela? Com certeza, com certeza. Olha, muito obrigada pela sua participação novamente aqui conosco, muito sucesso nessa nova jornada para vocês e quando tiver novas tecnologias para a nossa área de equinos, volta aqui para contar para a gente. Tá bom, Raíssa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui novamente com você e agradecer a todos, né? E fazer o convite para que conheça o nosso trabalho também,
porque realmente a gente tem se dedicado muito. Eu tenho que agradecer de coração toda a minha equipe também por todo o apoio, né, por todas as noites, por todo o planejamento, né, porque realmente a gente sabe que é um trabalho maravilhoso, mas que exige, né, muito trabalho, pesado mesmo, trabalho duro. Quero agradecer também ao Sérgio, ao Luiz Otávio, presidente e vice-presidente da Sociedade Hípica de Brasília, que também proporcionaram, né, essa oportunidade aí da gente estar abrindo essa unidade, e brevemente quero voltar aqui para te contar mais novidades. Bom, gente, nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quiser assistir essa ou outras entrevistas do AgroMaisTV ou alguma reportagem do nosso canal, acessa lá no YouTube, youtube.com/AgroMaisTV. Aproveita para seguir a gente também nas redes sociais, @AgroMaisTV. Deixa o seu comentário, a sua sugestão de pauta, que a nossa produção vai entrar em contato com você, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.